Boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus. Essa realidade vivida pelos irmãos da igreja perseguida é bem distante da nossa, né? Muito distante da nossa. E nós temos, como foi dito aqui, que orar mesmo, né? Porque, na verdade, a gente tem os nossos problemas, né? Aqui no Brasil, mas não se aproxima dos problemas que é vivido por eles, né? É algo assim, quando a gente olha para essas histórias, a gente até pode imaginar que eles são loucos, né? Quão loucos eles são, né? De ir contra o próprio governo, né? E contra a polícia secreta do Irã, né? Mas eles não são loucos. Eles não são loucos. Eles têm convicção. Eles têm identidade no Senhor. Eles conhecem a quem eles servem. Eles conhecem o Deus a que eles estão submetidos. E eles conhecem para onde eles vão. Eles conhecem, eles sabem, eles têm certeza disso, né? E essa noite eu queria falar um pouco sobre identidade vulnerável. Eles não têm esse tipo de identidade vulnerável. Eles têm uma identidade convicta. Eles sabem exatamente a quem eles servem. E nós precisamos trabalhar um pouco mais no nosso coração. Nós temos os nossos problemas aqui no Brasil. E eu vou fazer um pouco um paralelo com o que eles vivem. Os nossos problemas são bem diferentes, mas têm afastado pessoas, têm afastado vidas, têm afastado famílias da presença do Senhor também, né? A gente vive realidades muito distintas, né? A gente olha para a Europa e vê que não há nenhum tipo de perseguição ali. Inclusive a situação financeira deles são boas. Inclusive muitos brasileiros querem ir para lá porque tem segurança institucional, tem segurança nas ruas. Muitos brasileiros querem ir para lá. E eles estão deixando o evangelho. Eu não tenho essa estatística, mas eu acredito que pode até ser que tenha mais cristãos nesses países perseguidos do que na própria Europa hoje, que não tem nenhum tipo de perseguição. Então não é a perseguição que nos para, não é a perseguição que vai parar a igreja. A igreja ela é vitoriosa, a igreja ela é vitoriosa. Muitas outras coisas podem nos parar, muitas outras coisas podem nos parar individualmente, mas a igreja do Senhor, ela vai continuar avançando e avançando e avançando até o dia da volta do Senhor. E eu quero estar lá. Você quer estar lá? Amém? Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 16. Mateus 16. A partir do versículo 13. O título que eu dei aqui foi Identidade Vulnerável. A partir do versículo 13 do capítulo 16 de Mateus diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, que são os discípulos, né, que estavam com Jesus, perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus.
o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Glórias a Deus. Pedro, ele teve um encontro definitivo e verdadeiro com Jesus e reconheceu quem era Cristo, e a identidade dele se transformou naquele momento, porque quando ele reconheceu quem era Cristo, Cristo o reconheceu também. Até aquele momento ele era conhecido como Simão, inconstante em todas as coisas. A partir daquele momento, Cristo falou para ele: você é Pedro, você é pedra, você é constante em todas as coisas. E a gente olha hoje, no nosso cotidiano, na nossa realidade atual, a gente se fala muito de identidade digital. A gente protege muito a nossa identidade nas redes sociais, a gente protege muito a nossa identidade de ataques do inimigo, a gente protege muito a nossa identidade das vulnerabilidades que existem aí nas redes sociais. No entanto que vulnerável é aquilo que é frágil, aquilo que é exposto, aquilo que é suscetível a ataque, aquilo que é descoberto. E nós estamos bem ligados nisso. E não deixamos rastros na internet para que as pessoas tomem a nossa identidade. Mas, espiritualmente falando, muitas vezes a gente deixa a nossa identidade ser levadas. Esses nossos irmãos, eles têm uma convicção tão grande da sua identidade em Cristo que nada os tira da posição que eles estão. Nada os tira da posição que eles estão. Nudez, fome, perseguições, nada. Violência, nada os tira da posição que eles estão. Mas nós, muitas vezes, estamos titubeando em muitas situações. E nós, muitas vezes, somos levados nós muitas vezes somos levados a deixar a nossa identidade vulnerável. A antropologia, ela diz o seguinte, que nenhum homem encontra a sua identidade em si mesmo. Nenhum homem encontra a sua identidade em si mesmo. Nós precisamos de algo para encontrar a nossa necessidade. Onde nós estamos encontrando a nossa identidade? Onde nós estamos buscando nos identificar? Onde nós estamos nos relacionando para que a nossa identidade seja de convicção nas coisas de Cristo? De convicção neste mundo tão caído, tão derrubado. Esses irmãos cristãos, eles
tem uma identidade convicta. Convicta. Quantos de nós, eu nem vou fazer essa pergunta, né, porque é difícil, né, quantos de nós passariam por uma situação dessa aí? Né? Eu confesso a vocês que balança, viu? É difícil da gente olhar para uma situação dessa e, né? Às vezes eu costumo até brincar, assim, falar com a minha esposa, falar assim, eu não tenho medo de morrer. Não tenho o mínimo medo de morrer, não me preocupo com isso. Mas e os nossos filhos? E os nossos pais? A nossa esposa? O nosso esposo? Aí a preocupação bate. Aí fica mais difícil. E eles têm essa convicção, até nisso. Vocês viram aquele relato ali, né? Que o homem ouviu, fala, você quer que a sua esposa e a sua filha venham aqui nesse lugar? Seja preso onde você está? Não é fácil de responder uma pergunta dessa aí, não. Não é fácil de responder uma pergunta dessa aí, não. Eles têm exata convicção. Pedro encontrou a sua identidade em Cristo. A gente viu por esse relato aqui. Pedro encontrou a sua identidade em Cristo. E nós sofremos ataque nas nossas identidades o tempo todo. Nós sofremos ataque em nossa identidade o tempo todo. O próprio Cristo sofreu ataque na sua identidade. Quando Cristo foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás, ele sofreu ataque em sua identidade. Foi oferecido a ele muitas coisas e ele recusou todas elas. Ele recusou tudo que era de bom. Ele recusou reinos, terrenos, porque ele já era rei celestial. Mas ele, aqui nesse próprio texto que a gente leu também, ele recusou de que ele não fosse levado para a cruz, porque Satanás também tentou tirar a identidade de Cristo nesse momento. Disse para ele, para que aquelas coisas que estariam para acontecer na vida dele não deveria acontecer. E ele disse, arreda de mim, Satanás. A identidade em Cristo está disposta às coisas boas. Sim, porque ele é presenteador. Eu tenho dificuldade de falar galardoador. Eu falo presenteador, que é difícil também, né? Mas ele também tem os nossos problemas. Também tem as lutas. E nós precisamos buscar em Cristo essa identidade. Em Lucas, nesse capítulo que fala a respeito da tentação, no finalzinho lá, ele fala assim, ó, Satanás deixou-o até ocasião oportuna. Satanás nunca vai deixar de nos tirar a nossa identidade de Cristo. Ele nunca vai deixar você tranquilo assim. Assim, ele sempre vai tentar a gente para nos afastar de Cristo. Para nos afastar dessa realidade, que é uma realidade eterna, não é uma realidade presente, é uma realidade só para esse momento. Quanto tempo de vida nós temos? Com um pouco de boa vontade, 100 anos, né? O que é isso diante da eternidade? O que é isso diante da eternidade? E nós, às vezes, estamos brincando com a eternidade. Ou deixando com que Satanás nos tente, nos afastando da identidade de Cristo. É tempo de nós buscarmos
confirmação dessa nossa identidade. De buscarmos ser confirmados e confrontados mesmos nessa identidade em Cristo. E é a palavra que faz isso. Eu quero ler com vocês 2 textos aqui que muitos nos tempos de hoje estão querendo ouvir só coisas agradáveis, só coisas que alegram e saciam a si próprio. Mas a palavra vem muitas vezes para nos exortar, para nos colocar numa posição em que nós tenhamos a nossa identidade confirmada em Cristo. Queria que os irmãos abrissem 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Esses são os últimos tempos, e esse parece que é o tempo aqui que nós vivemos. Talvez não, nós não vivemos nenhum tipo de perseguição parecida com isso, mas nós temos vivido um pouco do que está descrito aqui em 2 Timóteo 4, a partir do 1. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos para a sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltando-se para mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A pregação da palavra, a casa de Deus, como foi dito pela pastora, não é uma palestra motivacional. Não é palestra motivacional. Para que nós saímos daqui regozijantes. É importante que nós tenhamos alegria, porque o que eu vejo mais é testemunho desses nossos irmãos, né? Eu não tenho contato com nenhum deles, mas eu vejo os testemunhos que os nossos irmãos têm contato aí, eles têm alegria. A alegria faz parte do reino, mas não é palestra motivacional. Onde nós vimos aqui para ficar um pouco mais satisfeitos, contentes e saiamos daqui regozijantes. O regozijante está difícil de sair, né? Mas só na carne. Só na carne. A nossa identidade não foi modificada, não foi alterada. Nós somos levados muitas vezes por toda sorte de doutrina, porque não temos uma identidade em Cristo. Eu não tenho muita preocupação nos lugares assim, aonde ando, porque eu creio que eu tenho uma identidade em Cristo. Quando as pessoas começam a falar muitas coisas assim, eu creio na minha identidade em Cristo. No trabalho, né? Nas rodas de amigos. Mas há situações que a gente às vezes precisa um pouco deixar de lado. Eu costumo dizer, e já falei aqui algumas vezes, eu falo para o Natan assim, Natan, se você está num lugar que você é influência, bênção, permanece. Se você começar a ser influenciado, cai fora. Porque o ataque hoje é na nossa identidade. É para te provocar, para saber se você é realmente um cristão convicto
ou se você é um cristão simpatizante. O simpatizante não permanece. A gente vê inúmeras vezes, não aqui especificamente, mas no corpo de Cristo, pessoas que vêm, se simpatizam e depois de pouco tempo ela se desvia, ela se afasta, porque não há convicção, há apenas uma alegria superficial. Mas esse é um problema do Brasil, que nós vamos falar um pouco mais para frente, que nós precisamos entender isso também. Por que que as pessoas um pouco se afastam, se distanciam? Tem um texto em Isaías 30 que vai ao encontro do que nós estamos falando aqui em Timóteo, que eu li esses dias, eu achei muito interessante. E talvez muitos estão buscando, estão pedindo isso. Querem ouvir mitos, querem ouvir fábulas. E aqui em Isaías 30, o povo, a partir do versículo 8, o povo pede para que não se fale mais de Deus, para que não se profetize mais a respeito de Deus, para que fale coisas agradáveis simplesmente aos corações. Isaías 30, no versículo 8, diz assim: agora vá, escreva isto numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, que são os profetas, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Fale-nos de coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão estilhaçado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Eles estavam pedindo para ouvir fábulas, para ouvir coisas, ilusões, só para que o coração ficasse mais alegre. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser ministrada. A palavra do Senhor, ela tem que ser profetizada. Porque a palavra do Senhor produz transformação nas pessoas. A palavra do Senhor muda as identidades de pessoas. Nós temos pelo menos 4 exemplos na Bíblia de que a palavra, de que o próprio Deus mudou a identidade dessas pessoas. Conhecemos aqui a vida do Abrão, que era um homem comum, um homem, acho que tinha até grana já, era casado, já tinha 70 e poucos anos, já estava estabilizado na vida. E Deus o trocou de nome, de Abrão para Abraão. E Deus o constituiu pai de muitas nações. Deus é um Deus que muda identidades, que muda vidas, que muda as pessoas. Nós temos Jacó, que era
tido como o enganador. O próprio nome diz que Jacó é enganador. Ele teve um encontro com o Senhor no Vale de Jaboque, ou no Val de Jaboque, que é um estreito. Muitas vezes a gente tem um encontro com esse Deus também no estreito, na dificuldade. Abrão teve um encontro com o Senhor, não foi em dificuldade. Não foi. Mas Jacó já teve um encontro com Deus numa situação bem difícil, bem complicada. Ele estava no vale. E ele teve o teu nome, a tua identidade trocada de Jacó para Israel, que significa lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Temos a própria história que nós lemos no começo de Simão, que era todo inconstante. Mas ele teve um encontro com o Senhor. E o seu nome foi mudado, a sua identidade foi mudada para pedra. Aquele que é firme. Ele era um homem razoavelmente comum também, um pescador, um trabalhador, mediano, da classe média. A gente fala mediano, parece que está ofendendo a pessoa, né? Mas é da classe média, que tinha ali seu barco ali, tinha suas... Talvez a dificuldade dele seria com o governo daquela época, com a situação política, mas ele também não tinha dificuldades assim financeiras grandes, ele vivia ali a sua vida. E ele teve a sua identidade trocada. Temos a história de Saulo, que no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor. Esse já era um homem estudioso, um homem conhecedor da lei, um homem de capacidade intelectual grande. Também teve a sua identidade mudada, de Saulo para Paulo. Paulo significa pequeno. Deus o colocou naquela posição aonde deveria ele estar. Eu creio e eu olho para esses 4 homens, eu vejo que é praticamente todo o arcabouço que existe de pessoas na terra. Aqueles que têm recursos, como Abraão, aqueles que estão passando pelo estreito, por uma situação difícil, aqueles que têm uma vida mediana, controlada, e aqueles que se acham ou até são intelectuais, conhecedores, todos podem ser mudados pelo Senhor. Todos podem ser transformados pelo Senhor. Todos podem ter a tua identidade trabalhadas pelo Senhor. Todos. Eu vejo em tudo isso também que o mundo aí fora tenta mudar a nossa identidade. Busca mudar a nossa identidade. Busca mudar quem você é. Mas aquele que tem a identidade em Cristo, ele não se dobra. Ele não se dobra. Eu acho que vocês conhecem, como eu conheço, a história de Beltesazar. Como é que é? Beltesazar. Beltesazar. Você conhece a história do Beltesazar? Beltesazar? Parece uma abelha. Nabucodonosor, um rei, quis mudar a identidade de Daniel. O mundo quis mudar a identidade do Daniel, assim como muitos querem mudar a sua identidade. Falou, a partir de hoje, Daniel, você vai se chamar Beltesazar. E Daniel não se dobrou. Nós conhecemos Daniel. Nós não conhecemos o Bel.
Nós conhecemos Daniel. Porque ele não se dobrou. E olha que foi lhe oferecido, né, manjares. Ele não se dobrou pelos manjares. E olha que ele estava num cativeiro. E ele não se dobrou pelo estar no cativeiro. O ambiente onde ele vivia não era a sua terra. Não era o lugar que ele sonhou estar. Ele estava lá forçado. Mas o ambiente não mudou Daniel. O ambiente não mudou Daniel. Pelo contrário, Daniel ainda mudou alguma coisa naquele ambiente. Se Cristo quiser mudar a sua identidade, permita, deixe, que vai ser bênção. Agora, se o mundo quiser mudar a sua identidade, fala assim, não, a minha identidade é em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. E eu queria que os irmãos abrissem lá em Romanos 8. O Juninho ainda citou uma parte desse texto no louvor. Romanos 8, a partir do 35. Quando há uma identidade em Cristo. Você diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a identidade de um cristão. Eu olho a realidade desses nossos irmãos perseguidos, presos, e nenhuma dessas situações, nudez, perseguição, prisão, são capazes de tirá-los da presença, são capazes de tirá-lo da presença de Cristo. Mas como eu disse para vocês, a nossa realidade brasileira, ela parece outra. Nós não sofremos nenhum tipo de perseguição nesse sentido. Ou sofremos? Algum irmão está sofrendo algum tipo de perseguição? Nós vamos denunciar para o Ministério Público. Não, né? Não está sofrendo nenhum tipo de perseguição nesse sentido, né? Nós temos liberdade. Nós estamos com a porta aberta. Eles só têm as portas abertas, nós estamos com a porta aberta. Eles têm as portas abertas para socorrer eles. E nós temos a porta aberta. Mas tem algo que tem afastado muitos cristãos. E que foi aquilo que Deus colocou no meu coração para falar essa noite como voz profética para você e para mim também. Tem algo que tem
agido no nosso tempo, no nosso Brasil, que tem distanciado muitos cristãos, que se chama tempo. Tempo. Muitos têm desanimado, ou retrocedido, ou parado na carreira. Às vezes, quando se converte, no primeiro ano, no segundo ano, é muita alegria, muita satisfação. Mas o tempo vai passando, o tempo vai se distanciando e as pessoas vão desanimando. As pessoas vão desanimando. Eu não sei quanto tempo de cristão você tem, mas eu creio que ninguém tem 50 anos de cristianismo. Quem tem 40? Quem tem 20? Tem uns que estão com 12, 13 anos e já estão desanimados no caminho, na caminhada. Esses nossos irmãos aqui enfrentam coisas difíceis, duras. E nós aqui no Brasil, acho que nós temos enfrentado o tempo. Nós temos enfrentado o tempo como a nossa maior dificuldade. Tinha um bispo de Esmirna que sucedeu o apóstolo João, que o apóstolo João ministrou com ele, chamado Policarpo. E ele foi perseguido. Mas antes de ser perseguido e ser morto, ele entregou a sua vida para Cristo 86 anos. E quando ele estava sendo morto, ele disse, porque ele tinha que negar a Cristo, para que ele não fosse morto. Ele disse: como eu posso negar esse meu Deus, que sempre fez coisas lindas no meu favor? Como eu posso negar a Cristo, que nunca me fez mal nenhum? Ele andou 86 anos até ser perseguido e morto. Eu tenho 20 anos de cristianismo. E eu, com essa palavra e com esses testemunhos, eu reafirmei a minha fé. Eu não sei quanto tempo você tem. 15 anos, 20 anos. Espero que você não esteja cansado. Espero que você não esteja desanimado. Essa tem sido a perseguição no Brasil, o tempo. As pessoas estão desanimando com o passar dos dias. As pessoas estão deixando o amor. Sabe qual que tem que ser a nossa oração no Brasil? Não é para que cadeias se quebrem de repente, porque nós não temos cadeias para cristãos aqui. Estou falando do Brasil. A gente tem que continuar orando por esses nossos irmãos que estão longe. A nossa oração tem que ser assim, do tipo: Senhor, restaure em mim o primeiro amor. A nossa oração tem que ser assim, Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. A nossa oração tem que ser: Senhor, aviva a sua obra nos anos e no meio dos anos faze-a conhecida. É isso que nós, povo brasileiro, estamos necessitando para não se afastar de Cristo. Não é nudez,
não é fome. A fome, ainda se tiver algum irmão passando necessidade, a gente se reúne, a gente ajuda. A fome não vai afastar ninguém aqui no Brasil. Mas o tempo tem desanimado a muitos. E a oração tem que ser essa: Senhor, restaura em mim o meu primeiro amor. Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Abre lá em Tiago. Não precisam abrir, mas em Provérbios 13, 12, diz que a esperança adiada entristece o coração. Muitos estão com o coração entristecidos por causa do tempo. Por causa do tempo. Nós precisamos pedir ao Senhor que renove as nossas forças, renove a nossa identidade em Cristo, renove o nosso amor por Cristo, renove a nossa devoção, a nossa alegria em Cristo. Nós não sofremos nenhuma das coisas que Ele sofre, mas nós temos sofrido muito com o tempo. O tempo. Em Tiago 1, 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz o homem que persevera na provação. O tempo tem sido uma provação para nós. Quantos anos mais você está disposto a andar com Cristo? Quantos anos mais? 20, 30, 40, 50? O tempo tem sido uma provação nas nossas vidas. Vamos nos colocar de pé? Quer fazer um louvor aqui, Juninho, para a gente encerrar? Depois tem que dar um recado triste e tem que fazer uma oração. Aleluias. A distância da terra para o céu, a distância da terra para o céu para o cristão só é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nesse caminho há muitas bifurcações. E nós podemos ser levados a sair do caminho, mas pode não ter retorno. Pode não ter volta nessas bifurcações. O que liga o céu, a terra, o que liga a terra ao céu é Cristo. Ele é o caminho. Que nós possamos pedir a Ele que renove a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria. A nossa alegria. A nossa alegria. A nossa alegria é Cristo. Ó Senhor, que eu não canse, que eu não me fadigue, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a entender, Senhor,
as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, Senhor, assim como os nossos irmãos têm dificuldades, Senhor, lá no Irã, na Coreia do Norte, na China, Senhor, com perseguições, com açoites, com prisões. As nossas dificuldades são outras, Senhor, mas que o Senhor possa agir em todas elas, Senhor, agir em todas elas, Senhor, fazendo que cadeias se quebrem naqueles lugares, Senhor, e haja liberdade, Pai, mas que o Senhor também venha nesse lugar, no Brasil, Senhor, e faça com que, Deus, nós recuperemos a alegria no Senhor, a alegria no Senhor. Aleluia. Deus estava distante de ti, os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor. Aleluia. Que me resgatou, Senhor, me aproximou, Deus. quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor, que me resgatou, me aproximou. Aleluia. Morte, Grande Deus, glorioso nem a Deus, vida, majestoso. ou poderes Sim, Deus. vão nos separar. Nada pode nos separar desse amor, Senhor. Nem Renove em a nós, Deus, alegria. morte, Alegria, nem Senhor, a de te servir, alegria de estar na tua presença, ou poderes alegria de estar vivo diante de vão ti, nos Senhor. separar. Alegria de estar vivo diante de ti, Senhor. Renove nosso coração, Deus. Nem a Deus, traga do alto, Pai, esse entendimento, Senhor, que a nossa identidade está escondida em Cristo, Senhor, em Cristo Jesus. Minha vida, por poderes vão nos separar. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor, que me resgatou, Aleluia. me aproximou. Sim, Deus. Nós somos aproximados do Senhor e desse lugar nós não queremos sair, Deus. Nós nos aproximamos de Ti e desse lugar nós não queremos sair, Deus. Não importa quanto tempo, Senhor. Não importa quanto tempo, Senhor. O nosso coração é do Senhor. As nossas vidas são do Senhor. A nossa família é do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, amém? Aleluia. Aleluia. Tem um pedido de oração aqui da Priscila, por Marco Antônio, que ele foi para a UTI agora, 17 horas, 18 horas. E ele é hipertenso, tem diabetes e está tudo descompensado. E pediu para que a gente orasse por ele. Se você tem mais alguém
que você possa colocar em oração, que esteja enfermo, que você coloque nessa hora, amém? Nós cremos na oração, amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do Marco Antônio, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas, nada foge ao seu controle, Senhor. As nossas vidas, Senhor, estão nas palmas das Suas mãos, Senhor. E nós colocamos a vida do Marco Antônio diante do Senhor, Deus. Ele foi levado para ser tratado, para ser cuidado, Senhor. Me parece que ele está com comprometimento do pulmão, com Covid, Senhor. Mas que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, Pai, para que cesse, Pai, toda enfermidade, Pai, para que o Teu Espírito, Deus, coloque as Tuas mãos, Senhor, e possa cessar, Deus, a enfermidade nos pulmões do Marco Antônio, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ia chamar a pastora aqui, ela tem uma notícia para dar. Amém. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que bênção, né? Glória a Deus. O Senhor possa cada dia mais trazer convicções da nossa fé no nosso coração. Quero agradecer a presença dos visitantes, né? Tem um sobrinho da nossa irmã Marli, não é a primeira vez, mas você é muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Tem ali um jovem também com a Larissa e a Leia. Como que você chama? Mateus? Natan. Você é muito bem-vindo, Natan. Deus abençoe a sua vida, viu? Volte mais vezes em nome de Jesus. Amém? E os outros são todos da casa, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, terça-feira nós estaremos aqui no culto de oração e de ensino da palavra do Senhor. A Igreja Vitoriosa de Cristo está uma bênção aí. A nossa série, né, sobre a Igreja Vitoriosa. Então, vem aprender da palavra do Senhor. Nós iniciamos aí em maio, né, e ainda temos alguns temas aí para ser abordado. Então, vem aprender da palavra do Senhor. Quinta-feira, tem aí a arte já, Natan? Olha ali que bênção. Nós vamos fazer um propósito de 7 quintas-feiras de cura e de libertação, igreja. Vai começar esta semana, na quinta-feira. Vai estar conosco aqui a pastora Márcia, uma bênção de Deus, uma mulher que tem chamado de libertação também, né? Que a gente sabe disso. Então, venha. O nosso tema está em Mateus capítulo 8, verso 16, que diz assim: ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os enfermos. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Amém? Então, eu quero te convidar a começar esse propósito pela fé, de cura e de libertação. Você pode fazer pela tua vida, pela vida de alguém que está enfermo, alguém que precisa de cura ou de libertação. Nós, os pastores, né, vamos aí fazer um período de jejum durante o mês inteiro, e nós queremos convocar vocês, a igreja, para jejuar conosco toda quinta-feira. Então, você vai fazer esse propósito pela fé, crendo que Deus é poderoso para curar e para libertar, porque o Senhor não mudou, amém? O mesmo que operou no passado, continua operando no presente, e o Senhor cura e liberta pela palavra. Então, venha, né, com o coração cheio de fé, traga fotografia, traga peça de roupa, traga pedido de oração, vem com fé, né, no teu coração, porque o Senhor estará neste lugar para operar nestas vidas, em nome de Jesus, amém? A nossa oferta do DIP desta noite foi R$ 566, amém? Você pode aplaudir Jesus por esta bênção?
Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E para encerrar, queridos, eu quero dar uma notícia triste e também orar junto com vocês. Quando começou o culto aqui, eu recebi aqui no altar, eu creio que alguns perceberam, né, uma notícia muito triste, que o Senhor recolheu o nosso irmão Sidney, marido da pastora Adriana, nesta tarde. Ele estava hospitalizado desde sexta-feira, né, irmão Agenor? E estava numa situação muito crítica, e hoje à tarde o Senhor o recolheu. Ele voltou para a casa do Pai, e é uma pessoa muito querida nossa, né, que congregou conosco aqui muitos anos, desde a outra igreja. O Senhor nos deu uma direção para estar em outro lugar, mas é nosso irmão de coração, e nós sentimos muito essa perda, né, pela vida da pastora Adriana, né, por toda a igreja, por todos os familiares, e vamos orar para que o Senhor traga conforto, consolo para o coração desta família. Ele morreu de AVC, tá, queridos? Ele teve, alguns meses atrás, ele teve um AVC, ficou bem debilitado, né, estava aí ainda passando por reabilitação, mas, pelo que nós entendemos, na sexta-feira ele teve um outro AVC, e ainda mais sério, que o levou a óbito hoje à tarde. Ainda não tem informações sobre o velório, também nesse momento de pandemia a gente não sabe como será, mas qualquer coisa, se os irmãos quiserem o contato da pastora Adriana para mandar uma palavra lá para ela, eu posso passar para vocês, tá bom? Aqueles que não tiveram, amém? Vamos orar pela família da pastora Adriana nesta noite? Levanta as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, é com grande pesar no nosso coração, Senhor, que nós recebemos esta notícia, Pai, de que o irmão Sidney, ó Deus, ele faleceu. Nós sabemos que ele era do Senhor, e nós sabemos, Pai, que a Tua palavra diz, Senhor, que preciosa é a morte do santo aos olhos do Senhor. É certo que nós não estamos preparados, nenhum de nós estamos preparados para esse momento. É um momento de dor, de tristeza, e por isso nós pedimos ao Senhor para que, em nome de Jesus, o Senhor possa consolar toda a família, Pai, da pastora Adriana, com as consolações do Senhor, com a esperança, Pai, da ressurreição, com a esperança, Pai, da vida eterna em Cristo Jesus, que eles sejam consolados e confortados e abraçados neste momento de luto, em nome de Jesus, Pai, que a esperança da glória eterna, do encontro com o Senhor, traga alegria para o coração deles, por saber que ele voltou para a casa do Pai, mas que nós também, em um determinado momento, também teremos esse encontro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esta família no altar do Senhor, pedindo ao Senhor que esta família seja abraçada e confortada e consolada pelo Consolador, o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Relógio de oração, né, irmã Simone? Glória a Deus, sexta-feira e sábado tem relógio de oração. Não vai furar, não esqueça o teu compromisso com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, então venha orar, venha se fortalecer no Senhor através da oração. Ah, olha que bênção. E eu ia perguntar se eu já podia anunciar, pastores. Olha que maravilha, dia 12/6, no dia dos namorados, o Senhor vai presentear os casais com um culto, com esse tema Somos Um. Olha que lindo, né? E vai estar conosco aqui no louvor o Bruno e a Larissa, um casal abençoado de Biritiba, e a ministração do pastor William Davi e da pastora Ana Paula, né? Então venha, traga o teu marido aí, né? Não dá para vir sozinho, né, no culto de casais. Mas convide mais um casal aí, né, para esse dia especial, para você ser abençoado pelo Senhor, né, e pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tem que dar o nome no check-in, viu, queridos? Porque nós estamos aí com essa limitação aí, né, de ocupação. Então, não esqueça de dar o nome no check-in. O culto começa às 19 horas. Amém? Então, já pode dar o nome. Amém? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos.
Pai, muito obrigado por esta noite na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos liberadas sobre nós na tua casa. Como disse Davi, certamente a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias e habitaremos na tua casa para todos sempre. É uma maravilha, Pai, estar neste lugar. É muito bom estar em comunhão com os nossos irmãos e nós queremos te agradecer por esta liberdade, esse privilégio que nós temos. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a não abrir mão, Pai, daquilo que o Senhor nos tem dado nesse tempo. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de bênçãos, Pai, na tua casa, na tua presença. Que o Senhor abençoe os teus filhos no trabalho. Que o Senhor, ó Deus, os dê uma semana debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Nós entregamos tudo ao Senhor e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, hoje para todos sempre. Amém. Vão na paz do Senhor, tenham uma boa semana.